Amém, irmãos? Boa noite. Vamos à nossa exposição bíblica. Vamos salmodiar primeiro, como de hábito, Salmo de número 1. Diz assim, Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus, te agradecendo por tudo, Senhor. Te agradecendo pela oportunidade que nós temos de sermos edificados pelo teu poder nessa noite. Senhor, que o Senhor venha nos dando entendimento da palavra, sabedoria, que nós possamos estar usando essa palavra de maneira prática, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Então vamos para o nosso texto base. Hoje a gente encerra os estudos sobre o jejum. Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 16, é o texto base. Vamos ler o 17, para mudar um pouquinho. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Veja, como nós já vimos as questões do jejum, uma prática. Só para vocês terem uma ideia aqui, nós fomos até aproximadamente o ano 1000 a.C., vendo o jejum. Quando o Pentateuco foi escrito, em torno de 1400 a.C., já havia citações de jejum. Então é uma prática espiritual saudável. Quando feita de maneira bíblica, ela é essencial para uma qualidade de vida espiritual, principalmente por causa da nossa fraqueza. Lembrando que existem práticas de jejum em praticamente todas as religiões. Então é muito importante, de maneira apologética, você não se confundir. Quando você vê alguém jejuando, achar que aquilo ali é cristão. Não se engane. O paganismo, a feitiçaria, fazem muita prática de jejum. Os próprios católicos romanos têm uma prática de jejum. Porém, o que caracteriza o jejum bíblico? Feito de maneira bíblica, feito direcionado ao Deus Altíssimo, em critérios bíblicos, com oração, com leitura da Bíblia, com estudo ortodoxo, correto da Bíblia. Aí sim você tem uma prática de jejum. Então não se enganem. Amém? Nós vimos a questão da expulsão de demônios em jejum, ficou bem claro, desmistificou esse texto, mostrando que na verdade o jejum e a oração, na expulsão de demônios, eles estão intimamente ligados ao ministério, o ministério de libertação. Eu não gosto muito desse nome, mas é um nome que pode ser aplicável. Por quê? Por causa que aquilo ali fortalece a pessoa, traz uma fé completa. O que é uma fé completa? É uma fé dependente do poder de Deus. Uma fé saudável. Amém? Então vamos continuar agora no livro de Atos e ver algumas práticas de jejum que aparecem no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos abrir Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos 9, a Paula muito rápida, numa virada de página caiu em Atos 9. Atos 9,
Vamos ler a partir do versículo 1, para dar contexto. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, quer homem, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz. Vamos parar, fazer uma pausa aqui. O que acontece? Saulo, ele estava presente no martírio de Estevão. O martírio de Estevão, curiosamente, até outro dia eu vi um estudo do Marcos Granconato em Atos, ele mostrando que, na prática, o martírio de Estevão, ele aumentou a perseguição. Normalmente, o que se subentende? O que se subentende é o seguinte: bom, martirizou, a sede de sangue dos perseguidores da igreja cessou, está tudo bem. Acontece exatamente o oposto. Dá a entender, parece até que quando o ser humano ele passa de um determinado limite, de um determinado limiar, parece que Deus entrega de vez a devassidão. E a gente percebe que após o martírio de Estevão, Paulo invadia casas. Saulo, né, no caso aqui era Saulo o nome dele, invadia casas, forçava os irmãos a blasfemar. Os irmãos tiveram que fugir da cidade. Só ficaram os apóstolos em Jerusalém. E aí o que acontece? Não contente, porque houve a diáspora. No capítulo anterior, vai haver a conversão de Filipe. Aliás, a conversão do etíope, onde Filipe prega para ele. Vai acontecer vários acontecimentos naquela região da Samaria, chegando até a Síria, o evangelho sendo pregado. Aí o que Saulo faz? Olha, nós precisamos deter esses do caminho. Primeiro ponto interessante do texto. Olha a autoridade do Sinédrio. Eles não eram autoridade romana. Eles eram o Senado judaico. E eles tinham autoridade para dar cartas a Paulo para ir buscar em Damasco pessoas e trazer presas. Então, cair nas mãos do Sinédrio não era algo fácil. O Sinédrio não era brinquedo, eles mataram Estevão, sem sequer autorização de uma autoridade romana. No caso de Jesus, ainda houve autorização de uma autoridade romana. No caso de Estevão, não. Veja que interessante. Paulo, se quando foi preso em Atos 21 não tivesse apelado para César, corria risco de morte. Ia ter um julgamento imparcial, um julgamento parcial em Jerusalém, injusto. Então a gente percebe aqui a autoridade. Agora veja, tudo isso acontece debaixo da soberania total de Deus. Por quê? Porque Paulo achava que estava prestando um serviço a Deus. Mas na verdade ele estava caindo, entre aspas, numa armadilha. Ele estava indo de encontro à vontade absoluta de Deus, que decretou na eternidade passada a salvação de Paulo. Porque quando ele está viajando no caminho de Damasco, Deus interfere no meio natural. Veja, quantos de nós, por exemplo, eu e a Paula já vou para ser crente há 21 anos. Nós nunca vimos luz. Eu conheço crentes aí na Trinitariana de 40 anos, nunca viram luz. Então Deus, ele opera um milagre aqui para a salvação de Paulo. Paulo não teve livre-arbítrio. Uma das maiores provas de que não existe livre-arbítrio na salvação é a salvação de Paulo. O que existe, é lógico, através de uma operação irresistível do Espírito Santo, a pessoa quer Jesus. Mas não existe a opção B. Então é importante você entender, quando a gente tiver essa descrição aqui, que Paulo quis Jesus.
Todos nós, quando fomos salvos, nós quisemos Jesus. Nós exercemos a nossa agência, a nossa capacidade de escolher. Mesmo debaixo da depravação total, após uma ação irresistível do Espírito Santo, nós escolhemos de bom grado, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa vontade, a Jesus Cristo. Por quê? Porque é uma ação completa do Espírito Santo. É consequência do novo nascimento. É consequência do poder de Deus agindo. Mas eu não posso confundir nunca livre-arbítrio com vontade. O ser humano tem vontade. E eu também não posso confundir graça irresistível com escolher Jesus com toda a minha força. Porque graça irresistível é uma coisa, é um departamento. É Deus que opera de uma maneira irresistível, já diz o nome. Mas o fruto, a consequência natural da graça irresistível e da ação dela na minha vida, quando ela se completa plenamente, é querer Jesus com toda a minha força. É uma das marcas da graça irresistível. Por isso que gera tanta confusão na discussão entre calvinistas e arminianos. Porque o calvinista, como nós, ele vai dar uma ênfase na graça irresistível. O arminiano vai dar uma ênfase em que a pessoa quis a Cristo. Mas a visão bíblica é o seguinte, são os dois. Porque o querer a Cristo de todo o coração é a consequência direta da graça irresistível. A pessoa é convencida de uma maneira tal e que é irresistível para ela, ela vai com todas as suas forças. E dessa maneira fica mais fácil compreender. Porque todo crente que você conversar, se você perguntar para ele, ele vai falar, nossa, foi Deus que me abriu os olhos. Todo crente, intuitivamente, conhece a graça irresistível. Pode não conhecer pedagogicamente. Mas ele teve uma experiência viva, uma experiência verdadeira com a graça irresistível. Porque quando Deus agiu na vida dele, ele se entregou sem reservas, de todo o seu coração, com toda a sua vontade, com toda a sua força. Isso é uma coisa linda, uma coisa maravilhosa que Deus faz. Então é muito importante eu ter esse equilíbrio. E quando eu for conversar com os queridos irmãos arminianos, eu tenho que deixar de ser bobo, porque eu não estou num ambiente de debate. Eu não estou no ambiente do vejam só. Eu não estou na escola reformada Wimberley Chamberlain. Não estou lá. Porque se eu perguntar a qualquer irmão arminiano para ele, quem te salvou? Bom, foi Deus. Mas e se Deus não fizesse? Não tinha como. Então a gente não pode ser arrogante. A boa teologia não pode se transformar em arrogância. A boa teologia. Ah, você sabe muito da Bíblia? Que bom. Então desça 2 ou 3 degraus e converse com os irmãos queridos, sem causar polêmica, sem causar contenda, porque todo mundo é da família, todo mundo é filho de Deus e vai passar a eternidade no céu. Tanto arminianos nascidos de novo, como calvinistas. E aí sim, depois de um relacionamento, você pode devagar, e a pessoa vai concordar com você, porque é bíblico. E porque é bíblico, ela vai concordar, sem entrar na discussão, calvinismo, arminianismo. Ela vai concordar com tudo que está aqui. Porque todo mundo sabe que foi salvo por um milagre de Deus. E todo mundo sabe que quando se entregou a Cristo, se entregou com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. Amém? Então vamos lá. Versículo 3, vou reler. E indo no caminho, aconteceu o quê? Chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz no céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha que interessante essa luz. Ela derrubou ele do cavalo. Interessante, né? Não é uma coisa comum, é uma luz diferente do que a gente conhece. E aí continua, versículo 5. E ele disse, quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Veja, não é tema de hoje.
Mas é muito importante você entender que quando você persegue a igreja do Senhor, esse texto nos ensina que você está perseguindo ao próprio Senhor. Muito cuidado com contendas. Muito cuidado com opiniãozinha de internet. Muito cuidado com playboyzagem e gospel. Os pregadores mais experientes que tem, eles têm muito respeito com todos os irmãos. Outro dia eu vi um debate entre o Granconato e o César Augusto Vailate. O Vailate é arminiano, mas é um entendedor da palavra. Tem uma teologia bem saudável, embora com algumas visões um pouco diferentes. Uma educação, um respeito. Da mesma maneira o Marcos Granconato. Inclusive quando o Marcos Granconato divergia, ele, inclusive, numa frase fala: não estou falando da sua fé, nem da sua integridade. Respeito, boa educação. Você abre hoje, tem com todo respeito, uma garotada da internet que deveria ser um pouco mais prudente naquilo que fala e tomar cuidado, porque veja, quando eu persigo a igreja, esse texto me mostra que eu estou perseguindo a Jesus. É clara a interpretação do texto. E ele disse, versículo 5, quem é Senhor? E disse o Senhor, eu sou a Jesus a quem tu persegues. Eu pergunto, Paulo pegou as cartas para perseguir Jesus? Para quem que Paulo pegou as cartas? Para perseguir a igreja. Não precisa de hermenêutica aqui. Quando você persegue a igreja, você está perseguindo a Jesus. Só que aí existe um grande problema. Olha a parte B do versículo. Eu sou Jesus a quem tu persegues, ponto. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que é recalcitrar contra os aguilhões? Imagina o seguinte, uma estrutura toda pontuda. Você ficar dando murro e pancada nessa estrutura pontuda. Isso é perseguir a igreja. Porque veja, quando nos perseguem, eles estão perseguindo o Criador do universo. O pai da física, o pai da química, o pai da matemática, o pai da biologia, o pai de tudo. Que conhece os mistérios mais profundos e insondáveis de todo o universo. Quando se persegue a igreja, eu estou recalcitrando, como se eu batesse num porco-espinho de aço. É o que acontece. Ah, mas irmão, eles morreram, mas vai ver onde é que eles estão. Vai ver o galardão deles. Vai ver o destino eterno de quem perseguiu a igreja. Porque vão existir níveis de juízo. É o que a Bíblia nos dá a entender. Então tem que tomar muito cuidado. Agora imagina um crente. Paulo, quando estava fazendo isso, achava que estava prestando um serviço a Deus. É uma coisa que eu tenho que compreender. Tem gente que persegue a igreja por pura vaidade. Tem gente da igreja que persegue a igreja por pura vaidade. Tem que tomar muito cuidado. Tem que ter sabedoria. E aí o texto continua, versículo 6. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Olha que interessante. Eles só ouviram. Aí o que acontece? 8. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve lá 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Gente, é o jejum mais rigoroso que tem da Bíblia. 3 dias sem comer e beber. Para vocês terem uma ideia, existe uma regra de 3 na sobrevivência. A gente que faz montanha, que gosta dessas coisas de aventura, qual que é essa regra de 3? Eu não sobrevivo 3 minutos sem ar, eu não sobrevivo 3 horas no frio extremo, eu não sobrevivo 3 dias sem água.
E eu não sobrevivo 3 semanas sem comida. Isso é uma média. Paulo ficou 3 dias sem água. É o jejum mais rigoroso que tem. Por quê? Porque essa daqui é a maior crise da vida de Paulo. Tudo aquilo que ele acreditava como verdadeiro foi jogado por terra em uma aparição. E lembra o que ele perguntou? Ele pergunta para Jesus, o que queres que eu faça? Jesus não dá a letra. Jesus vai usar a igreja, Jesus vai usar um irmão chamado Ananias, que vai mandar Ananias procurar Saulo na rua direita, em Damasco. Em São Paulo existe rua direita. Bem interessante, no Rio deve existir também, não tenho certeza. Mas veja que interessante, mais um ensinamento aqui, que não é o tema da nossa palavra, mas Deus usa a igreja para ministrar os seus propósitos. Jesus podia revelar. Agora, Paulo nos mostra aqui um caminho. Ele estava buscando a vontade de Deus. Ele estava buscando discernimento. Só que ele fez isso da maneira mais rigorosa. Já expliquei para vocês aqui na igreja. Veja, eu não posso proibir. Não está debaixo da minha autoridade pastoral. Como presbítero, eu não posso proibir. Mas eu sou terminantemente contra jejum sem beber água. Sou contra, fico bravo. Se fizer, nem fale para mim. Porque se falar, eu vou corrigir. Só que eu não posso proibir. Se pudesse, proibia. Se a Bíblia me desse essa autoridade, eu proibia. Não façam jejum sem água. A água não é alimento. A água é o fluido do nosso corpo. É o nosso lubrificante. Então tem que tomar água. Amém? Aí o que vai acontecer? Ananias vai estar orando. O Senhor aparece para Ananias. Aí orienta Ananias, que o Senhor fala, mas esse homem pegou cartas e veio para Damasco. Olha que interessante. O burburinho foi tal que Ananias lá em Damasco já sabia o que Paulo tinha ido fazer. Tipo assim, ó, o homem está vindo e vai prender todo mundo. Aí Deus chega para Ananias e fala, ó, vai lá e prega para ele. Tipo, what? Senhor? Isso mesmo, ele é vaso escolhido para mim. Ele vai descobrir o que é sofrer pelo meu nome. Foi o que aconteceu com Paulo. Gente, Paulo, para receber essas cartas de Damasco, ele era muito, dessas cartas do Sinédrio para Damasco, ele era muito querido do Sinédrio. Não se dava o tipo de carta desse, com essa autoridade, para qualquer um. Paulo não era um Zé Mané. Ele era uma figura com certo respeito, com uma certa posição, família tradicional. Então a gente tem que entender. Tarso era a terceira maior cidade universitária do Mediterrâneo. A família de Paulo tirou ele dessa terceira maior cidade universitária e mandou para Jerusalém para estudar. Paulo era, no mínimo, trilíngue. Falava grego fluido, falava aramaico e falava hebraico. No mínimo, devia falar latim também. Porque estamos no meio do Império Romano. Um erudito, formado aos pés de Gamaliel. Deus jogou no chão. Brum. E quando Deus vem, como dizia o meu primeiro pastor, o pastor Marcelo, ninguém é mais duro do que Deus. Ninguém consegue resistir à vontade de Deus. Interessante isso. Querer resistir à vontade de Deus é bater de frente com um caminhão Scania. Essa era a definição que ele tinha. Acho bem interessante quando eu comento essas coisas. Eu falo, nossa, acho que eles eram calvinistas, só que tinha uma maneira de apresentar diferente. Mas não adianta discutir com Deus. Foi o que aconteceu com Paulo. E aí ele se tornou o principal escritor do Novo Testamento. Escreveu 13 dos 27 livros. Uma vida completa. Feliz da vida. E nós vamos ver o irmão Paulo lá, o grande galardão que vai ter.
Amém? Mas olha que interessante. Vamos agora para o capítulo 10 de Atos. Tomar um gole d'água, versículo 30. Atos 10, versículo 30. Diz assim. Tá. Deixa eu pegar. Eu queria pegar aqui direitinho. O que acontece? Deixa eu dar o pano de fundo antes de ler. Pedro, ele estava na casa de Simão, o curtidor. E aí, por volta do meio-dia, ele mandou preparar alguma comida para ele. E ele subiu para o terraço. As casas do Mediterrâneo tinham o terraço, onde inclusive se ventilava as peles. Aí Pedro tem uma visão. 3 vezes desce um lençol e é falado, Pedro, mata e come. Pedro responde, nunca comi nada impuro. Aí Deus fala para Pedro, não consideres impuro aquilo que Deus purificou. Quando ele estava se perguntando o que era essa visão, bateram na porta. Aí eram gentios, enviados por um homem chamado Cornélio, que mandou buscar Pedro. Aí Pedro concorda com eles. E chega de uma maneira extremamente simpática na casa de Cornélio. A primeira frase dele era o seguinte, vocês sabem como judeu nem tinha que estar aqui. Extremamente simpático. A estratégia de evangelismo de Pedro, para essas igrejas que querem converter na marretada, que hoje em dia tem igreja que quer converter na machadada. Por exemplo, como é que a gente fazia? A gente fazia arapuca. Não precisa da graça irresistível de Deus. Tem irmão Maurício. A gente convidava para almoçar, o que ensinava? Não, convida para lanche, faz uma comida bacana, bota para assistir um filme. E a pessoa vai ser salva. Aí você pega um revólver 38, você tira e enfia na boca, fala, quer Jesus ou não? Sabe? Pedro vai completamente contra os manuais de evangelismo. Ele simplesmente vem e prega. E quando ele vem e prega, o Espírito Santo vem com poder tal que batiza todo mundo com o Espírito Santo. E eles começam a falar em línguas. É a conversão dos primeiros gentios. É um divisor de águas aqui. Então, lógico, a gente sempre tem muito que aprender em Atos. Mas no versículo 30 vai contar a história do ponto de vista de Cornélio. Um gentio de uma cultura pagã, politeísta, que adorava vários deuses, mas olha o que esse gentio estava fazendo. Versículo 30 ao 29, Pedro falando no 29. Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? Aí o 30, Cornélio responde, disse Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum, até esta hora, orando em minha casa a hora 9. Olha esse gentil como é diferente. Não se sabe como, mas ele sabia dessa ferramenta, a oração em jejum. Estava orando ao Deus do céu. A hora 9, que é a hora sexta aqui, a hora sexta é 9 da manhã. Não, 6 da manhã, não. Hora 9 é 15, hora sexta é meio-dia. Acho que é meio-dia. Hora 9 é quando Jesus morreu, às 3 da tarde. Aí o que acontece? Versículo 31. Eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Veja, eu não quero aqui entrar nessa teologia, mas contribuições estão intimamente ligadas ao nosso culto a Deus. Evangelho da prosperidade é uma heresia, mas o evangelho da avareza é pecado. Tem que ter o equilíbrio. A avareza é pecado. A avareza é servir a mamon. Entende o equilíbrio que tem que ter? Contribuições é uma forma de culto a Deus, mas eu não quero entrar nisso. Aí continua, versículo 32. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão,
o que tem por sobrenome Pedro, que está hospedado na casa de Simão o curtidor, junto do mar. E ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Olha que interessante. Cornélio chamou uma galera. Estou trazendo um homem da parte de Deus, e ele vai trazer palavras do Todo-Poderoso para nós. Ele juntou uma galera, e tinha tudo a ver com o plano de Deus. Porque Deus salvou um monte de gente aquele dia. Foi um acontecimento. Aí Pedro vem falando assim, falando de uma forma bem simpática. 34. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, esse é o Senhor de todos, essa palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. E como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas todas as coisas que ele fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando no madeiro. E esse ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas, que Deus antes ordenara, e nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou entre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é vivo, porque Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A esse dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão de pecados pelo seu nome. Ele anunciou o evangelho de uma forma direta e simples. Meia dúzia de frases. Agora o que acontece no 44? E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Olha o resultado do jejum e da oração de Cornélio. Salvação dele, provavelmente também de pessoas de sua família. E ainda receber o dom de línguas. O que é importante dizer nesse texto aqui? Primeiro, quando a gente fala batismo com o Espírito Santo, a gente não fala batismo com o Espírito Santo da mesma maneira que os irmãos pentecostais, como se fosse uma segunda bênção. Nós entendemos que a pessoa é batizada com o Espírito Santo quando ela nasce de novo. Agora, quando a gente vê a operação de Filipe em Cesareia, eles perguntam: com quem vocês foram batizados? Aí eles falam: não, só com o batismo de João. Aí eles oram, e a Bíblia usa no livro de Atos o termo batismo com o Espírito Santo, com falar em línguas. Então não é errado usar o termo batismo com o Espírito Santo quando alguém opera o dom de línguas. Errado é chamar o batismo do Espírito Santo de segunda bênção. Porque na verdade a pessoa é batizada com o Espírito Santo quando crê. Ela é mergulhada no poder de Deus. Ela é revestida do poder do Espírito. Agora veja que interessante. Por que eles sabiam aqui que foram batizados com o Espírito Santo? Aqui tem um segundo erro teológico. Porque viram falar em línguas, porque é uma coisa visível. Quando eles viram que falaram em línguas, eles entenderam, o dom do Espírito foi dado. Agora veja, o erro teológico qual que é? Dizer que só é batizado com o Espírito Santo quem fala em línguas. Isso é um tremendo erro, porque abre até as portas da igreja para heresia. Abre até as portas da igreja para operação de demônios. Abre até as portas da igreja para técnica psicológica para induzir pessoas ao erro que por imitação oram em línguas.
E aí acontece todo tipo de bandalheira. Por quê? Porque todo mundo que é nascido de novo é batizado com o Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo tem diversas operações. Entre elas, os dons. Porém, quais os principais dons hoje? O dom de ensino, o dom de administração, o dom de socorro. São os principais. O dom da exortação, o dom do consolo, estão subentendidos no ofício do profeta. Agora está cheio de gente que nunca falou em línguas e jamais vai falar em línguas. Na verdade, quando você vai ver até no meio pentecostal histórico, o número de pessoas que falam em línguas é extremamente pequeno. Por quê? Porque é um dom que, inclusive hoje, serve apenas para edificação pessoal, é entre a pessoa e Deus. Mais nada. Mais nada. Então o que acontece? A gente tem que ficar atento para não cometer erros. Essa questão de dons é muito delicada. Nós não chegamos ao extremismo cessacionista, que os dons acabaram, mas nós compreendemos que existe um limite bíblico para os dons. E entendemos o seguinte, fazemos nossas a palavra do reverendo Augusto Nicodemos. Quem alega que tem o dom de línguas tem que me mostrar que esse dom é verdadeiro, porque ele é aplicado de maneira bíblica. Então eu concordo número, gênero e grau com o reverendo Augusto Nicodemos. Mas o legal aqui é aproveitar o texto para mostrar como você cuidar. Por quê? Porque no Brasil, 95% das igrejas vão dizer que só é batizado com o Espírito Santo quem fala em línguas. Nós vivemos em um ambiente carismático. Nós não somos uma igreja carismática. Nós somos uma igreja que crê no continuismo de alguns dons e crê nas operações sobrenaturais de Deus, mas dentro do limite bíblico. Saudável, correto. Amém? E esse texto eu não poderia perder a oportunidade dele. Vamos a mais um. Atos, capítulo 13. Atos 13, passei, versículo 1. Agora passei para cá, cheguei no 11. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Gente, o que é o detalhe aqui? Esse Manaém foi o tipo de um irmão adotivo de Herodes. Em algumas traduções está lá, colasso de Herodes. O termo colasso é tipo um filho adotivo, um irmão de criação. Está em algumas traduções. A nossa tradução foi aperfeiçoada, que fora criado com Herodes o tetrarca. Que é o tetrarca? Tetrarca da Itureia, da Pérea e mais 2 lugares ali. Aí o que acontece? E Saulo, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Primeiro ponto aqui, deixa eu explicar para vocês. Deus, ele transfere o centro apostólico da igreja para Antioquia. Essa transferência é notória e ela vai se ratificar aproximadamente 40 anos após a morte de Jesus, entre 66 e 70 depois de Cristo, com a queda de Jerusalém, quando o povo de lá é arrancado. Porém, a tradição nos conta que os cristãos fugiram de Jerusalém e não foram pegos no cerco. Agora, muito antes disso, aqui nós estamos em torno do ano 50 depois de Cristo. A revolução foi estourar em Jerusalém no ano 66, 16 anos depois. Então o que acontece? A gente já percebe uma mudança de atividade apostólica. E a autoridade dessa igreja era muito legal, por quê? Porque eles tinham doutores e profetas.
Por que doutores? A segurança doutrinária do Antigo Testamento. Garantida por quem? Provavelmente, dois a gente já sabe. Barnabé, levita, natural de Chipre. Saulo, criado aos pés de Gamaliel, doutor da lei. Profetas, o quê? Enxergar estruturas que ainda não aconteciam. Por exemplo, o fato de Pedro ir até a casa de Cornélio era uma atividade profética. Aí, veja que interessante. Olha a cronologia. A cronologia de Lucas é muito bem feita. Então Lucas registra: Paulo é salvo no capítulo 9. Logo na sequência, Deus salva Cornélio e sua casa através de Pedro. Aí você pergunta, por quê? Porque era necessário. Os que eram da circuncisão, os que estavam em atividade apostólica no meio judaico, entender que Deus tinha salvado os judeus, os gentios. Tanto é que foi da vontade do Senhor que viajassem com Pedro outros judeus, que viram com seus próprios olhos o dom do Espírito Santo ter sido dado aos que foram salvos, os gentios, na casa de Cornélio. Mas olha que interessante. Aqui você não vê nenhum dos apóstolos que viveram com Jesus enquanto ele estava em carne. Você só vê o apóstolo que viu Jesus ressurreto, que é Paulo. Que ele mesmo fala, sou o menor dos apóstolos, eu sou um abortivo. Para vocês terem uma ideia do que essa igreja fez, essa versão de Bíblia que a gente usa, os manuscritos originais dela, vem tudo da região de Antioquia. Esses doutores, juntamente com outros escribas, pegaram a Bíblia que eles liam e foram transcrevendo letra a letra até chegar até nós. Só foi surgir uma outra versão de Bíblia no século XIX, em 1844, quando Tischendorf lançou o texto crítico. Que é um texto que tem muita corrupção. Por exemplo, vou dar um exemplo que eu acabei esquecendo de falar. Aquele texto de Mateus, essa casta só sai com jejum e oração, não aparece no texto crítico. Só aparece em Marcos. Aí o que eles querem dizer? Que o texto da igreja de Antioquia foi adicionado a essa casta, só sai com jejum e oração. Eu já digo ao contrário. O texto crítico foi mal traduzido, foi mal copiado e perderam o versículo. Tanto é que não foi o texto que Deus usou em 20 séculos de igreja. O texto que Deus usou em 20 séculos de igreja é esse texto nosso. Para vocês terem uma ideia, toda a documentação apostólica, toda a documentação da patrística dos 4 primeiros séculos é texto recebido, que é o Corrigido e Fiel no Brasil, e a King James Fiel no Brasil, e a King James em inglês. Da onde vieram esses textos? Igreja de Antioquia. Foram eles que preservaram até que ano? Até 1498, não, 1453, se eu não me engano. 1498 é a descoberta da América, por Cristóvão Colombo. 1453, queda de Constantinopla. Aí, que era a capital do Império Romano do Oriente, 1000 anos depois que Roma caiu. Roma caiu em 453, eu estou me confundindo um pouco na data, mas é 1470, por aí. Século XV, final do século XV. Aí esses homens da região de Antioquia, teólogos muito fortes, fugiram para a Europa, fugindo dos árabes, dos turcos, e levaram consigo os manuscritos que nós temos até hoje. Manuscritos que chegavam a datar o século VII a.C. Nós temos manuscritos do texto recebido entre o século V e o século VII depois de Cristo. Esses manuscritos foram os manuscritos que Martinho Lutero usou para realizar a reforma. A Bíblia que nós usamos é a Bíblia da Reforma. Esse é um dos motivos que na nossa igreja a gente adota, respeitamos as outras traduções,
Mas a gente adota o texto recebido, Almeida Corrigido e Fiel, King James Fiel. Porque nós entendemos que é o texto digno, é o texto mais completo e que nos dá uma segurança teológica. Vem daqui, dessa igreja. E qual é o ponto aqui? Olha que interessante. A Bíblia fala que eles jejuaram. Para quê? Buscando a vontade de Deus. Eles estavam servindo a Deus, olha lá. Vou reler o versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. O que eles estavam buscando? Direção do Senhor. Com jejum e oração. Muitas vezes na sua vida você vai ter que jejuar e orar. Na verdade, esses estudos que nós estamos tendo de jejum têm me mostrado claramente que existem ocasiões especiais em que você tem que ter o discernimento e orar e jejuar. Me parece isso o mais correto. Ocasiões específicas onde você discerne pela operação do Espírito Santo, é momento de jejuar e orar. Para buscar direção. Principalmente, vou dar um exemplo, quando você não sabe o que fazer. Principalmente quando é algo de consequências estranhas, você tem que orar e jejuar. E buscar o discernimento. O que aconteceu aqui? Paulo e Barnabé vão para a sua primeira viagem missionária. O evangelho vai ser pregado na Turquia, na região que a Bíblia chama de Galácia, vai ser pregado na Capadócia, vai ser pregado na Cilícia, vai ser pregado na Macedônia, vai entrar na Europa e vai ganhar o mundo. Vai demolir o Império Romano em menos de 3 séculos. Demolir, vai implodir o paganismo do Império Romano. Aonde começou? Com jejum e oração. Numa igreja gentílica. A igreja de Antioquia é gentílica. E é o centro missionário da Europa e Ásia. Lógico, os outros discípulos viajaram para a Índia, viajaram para o Paquistão, viajaram para o norte da África, foram todos martirizados. Marcos, que não era discípulo, Lucas, que não era discípulo, também viajaram em viagens missionárias. Todo mundo fez sua parte. Mas foi da vontade do Senhor nos mostrar esse trabalho em cima do livro de Atos e das epístolas paulinas. Amém? Aí tem mais um texto, vamos lá, Atos 14. Versículo 23. Olha que interessante. Olha que barato. Vamos ler o 22. Tá? O que está acontecendo aqui? Paulo está retornando para Jerusalém e vai acontecer o primeiro concílio da igreja, que é o concílio de Jerusalém de Atos 15. Aí na sua viagem de retorno, o 22 diz assim: confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. 23. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Deixa eu aproveitar aqui, veja, novamente, ministerial, o jejum. Quem são os anciãos? É importante aqui definir por quê. As igrejas muitas vezes divergem em coisas que são iguais. Na verdade, na Bíblia, o que existe é presbítero e ancião, ou bispo. Existem uns 2 ou 3 textos que usam a palavra pastor, mas o que é o pastor? O pastor é o presbítero, o ancião ou o bispo que exerce o dom pastoral, que pastoreia a igreja. A autoridade da igreja, na verdade, não é o termo pastor. O termo correto bíblico é presbítero, ancião ou bispo. É tudo a mesma coisa. Então quando você chegar numa igreja e falar, nossa, aqui nós temos ancião, você pode fazer sua leitura, é um bispo, é um presbítero. Aqui na igreja nós temos pastor, você pode fazer sua leitura, é um presbítero. Nós temos um bispo, você pode fazer sua leitura, é um presbítero. Pastor é função.
A autoridade é presbítero ou ancião. Bispo é função, é um presbítero responsável, às vezes, por uma região maior. Mas quando você vê aqui anciãos, são presbíteros. Então esses presbíteros foram nomeados, foram ordenados através de jejum e oração. Você vê, ministerial. Olha a responsabilidade. Paulo fala em Timóteo: não imponhais as mãos precipitadamente, para que não sejais cúmplices de pecado. O que é impor a mão? Impor a mão é o seguinte: é você impor a mão para ordenar presbítero. Porque o diácono é mais fácil. O diácono você pega ele, põe para servir, ele primeiro serve, e aí ele é revestido como oficial da igreja por um tempo. Enquanto ele está servindo, ele é diácono. Quando ele deixa de servir, ele para de ser. O diaconato é um oficialato da igreja. O presbítero ancião não, é autoridade. Não imponhais as mãos precipitadamente, para não se tornar cúmplice de pecado. Por isso tem que orar e jejuar. Por isso você ordenar um presbítero, um ancião, é uma coisa extremamente séria. Não é assim. O obreiro está lá trabalhando, está fazendo sua coisa, mas quando você trata a nível de presbítero e ancião, é seríssimo. É autoridade. Se você impor mão sobre um presbítero e ancião, ordenar ele, e ele tiver com a vida toda torta, perante Deus você é cúmplice de pecado. Porque você revestiu de autoridade uma pessoa que não estava dentro do padrão de 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Por isso que eles oraram e jejuaram. Olha a importância do jejum. Não é jejum para ver anjo. A gente jejuava para ver anjo. Não ver anjo, mas a gente, meio assim, a gente jejuava porque queria ver o sobrenatural. Não queria ver anjo, mas queria ver o sobrenatural. Até que nós entendemos que o jejum era para a gente. Graças a Deus, fomos salvos numa igreja saudável. E eles explicavam claramente que o jejum era para a gente. O jejum não era para... Isso muito rápido. Com 2 meses de convertido, eu já sabia o que era jejum. Foi uma coisa bem legal. Aí vamos para mais um texto. Atos capítulo 27. Aqui tem um texto curioso. Atos 27. E eu fiz questão de colocar esse texto porque ele é um texto especial. Na verdade, se eu não me engano, é um texto único da Bíblia. Atos 27, versículo 9. O que acontece? Paulo apela para César. Aí ele embarca num navio, ele é levado por um oficial romano para viajar para Roma. Durante essa viagem, eles chegam numa localidade chamada Bons Portos. Só que Bons Portos não era um porto bom para invernar. O que era invernar? A navegação no Mediterrâneo ficava fechada entre os meses de agosto e outubro. E eles aqui já estavam próximos de setembro. Só que Bons Portos era virado para o lado do vento. Só que Paulo chegou para a turma e falou: gente, não vamos sair daqui, não sei o quê. Só que o tripulante do navio era um navio graneleiro, que provavelmente vinha do norte da África, um navio alexandrino, se eu não me engano. Não, o navio graneleiro eles pegaram depois. Era um navio de transporte, de carga. Resolveu ir. E aí eles saem, eles passam do lado de uma localidade chamada Cnido. Assim que eles passam esse Cnido, entra um vento mediterrâneo chamado Euroaquilão. É um vento conhecido, tipo, como a gente brinca, um vitupério. Vitupério, na verdade, é a exposição pública de Jesus, a vergonha pública. Mas é uma piadinha que a gente fala. Esse vento começou a arrastar o barco. Com muito custo, eles conseguiram levantar o bote salva-vida. Aí eles passaram do lado de uma pequena ilha chamada Cauda. E aí acabou. Foram lançados no meio de uma terrível tempestade. E aí veio o texto que a gente vem lembrando, não havia bússola. Não havia
instrumento meteorológico, porque o céu estava fechado por uma tempestade. Então não dava para saber. E aí o que acontece? No norte da África tinha os baxios, os bancos de areia, que afundavam os navios. E aí a morte era praticamente certa. Lembra que Paulo fala, fiquei no abismo? O que é o abismo? É o mar. Aí vem essa narrativa. Desesperadora a situação. Ó, versículo 9. E passando muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava. Que jejum que é esse? Esse aqui é o jejum do Yom Kippur, judaico, que acontecia de setembro e outubro. Por isso que a gente sabe que a navegação estava fechada. Legal isso aí, né? Versículo 10. Inclusive está escrito na minha Bíblia, Yom Kippur. Depois eu te dou para você escrever que está em hebraico. Dizendo-lhes, senhores, vejo que a navegação é de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenice, que é um porto de Creta, que olha para o lado do vento sudoeste e noroeste, e invernar ali. E soprando sul brandamente, lhes pareceu já terem o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram muito perto, costeando Creta, mas não muito tempo, deu nela um pé de vento, chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, os deixamos ir à toa. E correndo debaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos ganhar o batel. O batel é o barco salva-vidas. E levando este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, e temendo darem na costa da Sirte. A Sirte é os bancos de areia da África. Amainadas as velas, assim foram à toa. E andando nós agitados por uma tremenda tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio, jogaram fora a carga. E ao terceiro dia nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. É toda aquela estrutura que fica em cima, para aliviar o peso do barco. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se pé no meio deles, disse, fora na verdade razoável, senhores, terem-me ouvido a mim, e não partirem de Creta, e assim evitarem esse incômodo e essa perda. Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque essa mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou, e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, importa que sejais apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegavam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim foi dito, e contudo necessário irmos dar numa ilha. E quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de um a outro lado do mar Adriático, lá pela meia-noite suspeitaram os marinheiros, que estavam próximos de alguma terra. O que acontece? No começo da narrativa, o povo estava sem comer dentro do barco. Gentios. Aí você pergunta, eles estavam jejuando? Todos os textos que nós vimos aqui na Bíblia que falaram não comeram, não mostrava que estava jejuando? Nós não vimos ímpios jejuarem? Não vimos o rei de Nínive jejuar? Por que esse texto é único? Isso aqui não é jejum. Sabe por que eles não estavam comendo? Porque o navio estava sendo chacoalhado de um lado para o outro. E o enjoo não deixava eles comer. Quando o navio era envolvido numa violenta tempestade, eles não podiam comer. Porque era comer e pôr para fora, comer e pôr para fora, o que tornava um mal-estar pior ainda. E aí o que acontece? A tripulação começa a ficar fraca. E muitos homens ficam doentes e acabam morrendo da falta de alimentação, da falta de vitamina, da falta de outra coisa. O que eles vão fazer aqui? Eles vão comer e vão recobrar o ânimo. Por que esse texto está aqui na Bíblia? Mostrando que o jejum não é apenas uma prática espiritual.
Jejum é uma prática física. Quando eu vou fazer exame de sangue, o que o médico manda eu fazer? Jejum. Quando eu vou fazer uma cirurgia, o que o médico manda fazer? Jejum. E uma série de práticas é necessário jejum. Se eu não me engano, esse aqui é o único texto bíblico que fala de abstinência de alimentos por uma razão biológica. Não conheço, não me lembro de memória nenhum outro texto bíblico que tenha esse tipo de abstinência. Mostrando que até nesse ponto é importante. Isso nos traz até um ensino. Por exemplo, hoje em dia a gente vê uma igreja que não cuida muito bem da saúde. Coisa muito normal, irmãos com problema de rim. Problema de rim aparece porque não toma muita água. Aparece porque come muito sal, come muito condimento, come coisas erradas. Que a gente percebe também, irmãos com problema de refluxo, problema de esôfago, porque que acontece? Come-se muito tarde. Enche a pança de maneira errada e muito tarde dá refluxo. A igreja que tem o Espírito Santo, que tem o domínio próprio do Espírito Santo, deveria se alimentar melhor, deveria se alimentar mais cedo, comer alimentos corretos e evitar muita coisa errada que tem. Não estou nem falando de jejuar, estou falando de se alimentar de maneira certa, no horário certo, fazendo tudo certo. É isso que eu estou falando. Cuidar da saúde, fazer a coisa certa. Existe a coisa biológica. Eu queria trazer esse texto aqui mostrando o quê? Quando eu falo em jejum, muita gente fala, não consigo jejuar. Aí eu pergunto para os irmãos, peraí, quando você vai fazer exame de sangue, você come um x-tudo à meia-noite? Você come um dogão prensadão à meia-noite? Não, a pessoa faz jejum. Quando você vai ser operado, você passa na churrascaria 1 hora antes da operação? Sabe o que me deixa assustado? O que me deixa assustado é o seguinte, a pessoa jejua para fazer um exame de sangue, a pessoa jejua para fazer uma cirurgia e não consegue ficar, por exemplo, no nosso modelo de jejum que a gente usa, eu e a Paula, o Rodrigo também junto, não consegue ficar sem comer uma janta. E no lugar de comer naquela janta, assistir uma palavra, ler a Bíblia, orar um pouco. Quer dizer, para o médico faz, para a cirurgia faz, e para a sua própria vida espiritual não faz. Não existe algo errado aí? Se eu consigo ficar sem comer para fazer um exame de sangue, no mínimo tem que ser 12 horas. Se o exame de sangue vai ser às 7 da manhã, eu vou comer 6 da tarde, 6h30. E não vou comer mais. Mesmo assim, eu chego lá às 7 da manhã e espero. E as pessoas ficam. Eu lembro aqui, teve um irmão aqui da igreja que teve que fazer uma cirurgia de estômago. Deixaram o irmão 2 dias sem comer. 2 dias sem comer. Porque precisava estar pronto para uma cirurgia de urgência. Esse irmão já não está mais congregando conosco. Mas se ele ouvir essa palavra, vai lembrar. Sofreu um monte. Quer dizer, eu não posso, de livre e espontânea vontade, guiado por Deus, no momento de necessidade. Porque eu pergunto, mas cirurgia é necessidade? Sim. Exame de sangue é necessidade? Sim. Mas uma decisão extremamente importante, onde eu preciso de direção do Espírito Santo, que a Bíblia mostrou aqui, não é mais necessidade que cirurgia, que tudo. Os irmãos concordam que existem momentos na nossa vida em que é necessário jejuar. Existe um momento em que você tem que focar em Deus com todo o coração, você tem que se humilhar diante da poderosa mão de Deus. Você tem que clamar a Deus para que Ele incline os seus olhos para ti e você tenha direções claras. Não existe nada mais importante que isso. Por que eu estou falando isso? Porque é um comparativo muito simples. Se você na vida já fez um exame de sangue, você é capaz de jejuar. Desculpe colocar de maneira tão clara. Mas essa é a realidade. Você não está sujeitando a carne.
você está optando por um tipo de evangelho flácido. Um tipo de evangelho cômodo. O que eu quero desafiar? Você vai sair fazendo jejum que nem um maluco? Não. Mas está aberto e está sensível aos momentos que Deus vai te guiar para o jejum. Para que você tenha direção, para que você tenha segurança vindo da parte de Deus, como foi em Esdras, para que você tenha proteção, para que você tenha todas essas coisas espirituais que nós vimos em todo esse estudo de jejum. E principalmente, o que eu acho o principal, para que você caminhe na vida cristã, debaixo da mão poderosa de Deus, na dependência do poder do Espírito Santo. Lembra da palavra? Essa casta só sai com jejum e oração. Precisamos depender cada vez mais de Deus. Como? Servindo a Deus em jejum, oração e estudo da palavra. Disciplinas espirituais. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pelos ensinos maravilhosos de Tua palavra. Obrigado, Senhor, que através do Teu poder a palavra chegou até nós, nos orientando, nos conduzindo e mostrando a vida dos nossos irmãos, dos grandes heróis da fé. Senhor, que nós possamos ter discernimento, sabedoria e fortalecimento. Que possamos estar vivendo uma vida de serviço a Ti, com jejum, oração e estudo das Escrituras. Senhor, vem com o Teu poder, capacita-nos em nossa fraqueza. Sê conosco, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado por Tua palavra. Amém. Amém, irmãos. Continuamos domingo que vem. Vamos avançar no Evangelho de Mateus e vamos estar fazendo esse estudo maravilhoso da palavra. Deus abençoe.